E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser o seguinte, a gente vai vamos revisar os principais pontos ali entre o governo provisório, né, que foi o período regencial, e o governo de Dom Pedro II. Vai falar assim, bem por cima, eu já de antemão aconselho a vocês a darem uma lida melhor nos conteúdos. Eu vou relembrar para vocês aqui os pontos que são mais importantes, que vocês precisam prestar mais atenção quando vocês forem estudar para avaliação. Acabei de bater na estrutura da câmera, tremeu tudo. Então, vamos lá. Lembrem-se, eu vou relembrar aqui coisas que a gente viu numa sequência aí de 5 vídeos, né? 5 ou 6 vídeos, e eu vou lembrar aqui num vídeo só. Então, as ideias vão ser só citadas para vocês terem uma ideia de quais são as ideias mais importantes. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente já vai falar aqui é justamente sobre a ideia de conflito político que existia dentro do Brasil. Basicamente, existiam duas visões. A visão dos políticos liberais e a visão dos políticos conservadores. Essas duas visões, elas não são algo que surge no período regencial. Essa divisão, esse conflito entre visões políticas já vem desde bem lá do início do governo de Dom Pedro I. Então, quando Dom Pedro I vai embora, ele já deixa essa situação aqui já pré-definida. Quem faz parte de cada um desses governos? Os políticos liberais, eles são mais nacionalistas, eles pensam mais em fazer desenvolver a colônia, o Brasil agora não mais colônia, né? O Brasil, em fazer o Brasil se adequar à tecnologia, evoluir, construção de infraestrutura, investir na educação e na indústria brasileira. Os conservadores, eles são... A grande maioria são políticos portugueses ou de famílias portuguesas. Eles querem ainda que se mantenha a relação de organização social que é ditada pelo governo português, lá por Dom João. E a maioria deles agora, depois que Dom Pedro foi embora, é regressista, o que significa que eles preferem que Dom Pedro volte para o Brasil e assuma o trono mais uma vez. Lembrando, quando Dom Pedro foi embora, ele deixou o filho dele, de 5 anos de idade, a lei, em 1930, isso acontece, ele deixou o filho dele para assumir o trono. Até a criança conseguir chegar na maioridade, quem vai assumir são os governadores aí que vão sendo sucedidos dentro do governo, desse governo provisório que foi o governo regencial, o período regencial. O primeiro governo do período regencial, a primeira parte do período regencial, já é caracterizada por essa divisão, essa ruptura aí entre conservadores regressistas e os liberais. Os liberais se dividem em 2 grupos até, né? Os liberais mais radicais, assim, e os liberais que são liderados ali pelo grupo do regente Diogo Feijó, o padre Diogo Feijó. Alguns desses membros liberais, inclusive, eles estavam ali associados, relacionados à educação que Dom Pedro II estava recebendo. O Brasil começa a passar por muitas discussões sobre a questão da escravidão, e os liberais eles são a favor de começar já uma abertura desse sistema escravo, né? Começar a criar mecanismos para os escravos irem sendo libertos aos poucos. Existe uma pressão internacional, principalmente vinda da parte dos Estados Unidos e da Inglaterra, mas o que eu quero chamar a atenção para esse governo, desse governo provisório aí, né, do período regencial, são 2 pontos. O primeiro ponto é o clima de insatisfação que se espalha por todo o Brasil e faz pipocar várias revoltas. A gente tem revoltas importantíssimas. Aqui, por exemplo, em Alagoas, vamos puxar para nós primeiro, né? Aqui em Alagoas teve a cabanagem. A cabanagem tem 2 processos dentro de uma mesma revolta. Ela começa como um movimento regressista, se estende até 1837. Em 1837, Dom Pedro I morre. Então, o objetivo da cabanagem se perde. Porém, a cabanagem, quando foi formada lá pelos seus os fazendeiros, né, os ricos fazendeiros, eles obrigaram negros e indígenas e pessoas pobres a irem acompanhando eles nesse movimento. E o que acontece agora quando o movimento acaba? Esses indígenas, esses negros, esses ainda escravos, alguns escravos que fugiram, eles vão embora e continuam o movimento sem os seus senhores. Então, o movimento muda aí. Então, eles passam a não ser mais um movimento regressista e esses homens agora passam a lutar pela libertação dos escravos, pelos direitos dos índios, pela independência, vira meio um movimento separatista, pela uma independência pessoal desse grupo. Várias outras revoltas vão acontecendo. A gente tem o caso da Sabinada, que vai acontecer lá na Bahia, que também era um movimento separatista. A gente tem a questão dos cabanos,
que vai acontecer já lá no Paraná, desculpa. E a gente tem a Farroupilha, isso tudo ao longo, né, da passagem de governo ali da Regência Trina, 3 governadores ao mesmo tempo, depois da Regência Una. Durante essa passagem, esses acontecimentos, essas revoltas vão se estendendo. A Farroupilha talvez seja o mais forte desses movimentos pela situação da região. Se desenvolve ali na região sul. O Brasil já tinha medo de perder mais um pedaço do seu território na região sul, porque o Uruguai fazia parte do Brasil, a Bacia Platina inteira fazia parte do Brasil, o Uruguai conseguiu independência, então o Brasil já tinha perdido aquele território. Então eles tinham medo de perder mais um território, principalmente o território que abastecia o país com carne de gado, porque sim, os maiores criadores de gado neste momento estavam ali, né, no sul, né, eles abasteciam parte do país com carne, então tinha esse medo. Inclusive isso chegou a ser feito, né? O Sul conseguiu ficar independente durante ali um período, por causa, um dos motivos, inclusive, de ser adiantado a maioridade de Dom Pedro II foi justamente para dar por um fim na Farroupilha e em outros movimentos que já vinham acontecendo. Mas antes de falar do golpe da maioridade, vamos falar de Diogo Feijó. Diogo Feijó foi o primeiro dos regentes unos, só existiram 2, né? O primeiro foi Diogo Feijó, que era liberal, que investiu aí numa educação melhor para o Brasil, que começou um processo de melhoria na industrialização do Brasil e tentou fazer acordos para ir acabando com essas revoltas. Alguns ele conseguiu, outros a gente viu, como é o caso da Farroupilha, que não foi tão fácil. A importância de Diogo Feijó é justamente colocar aí em andamento, pela primeira vez, um governo liberal na história do Brasil. Um governo que pensa na estrutura do Brasil, na estrutura do povo, isso tendo uma visão do futuro do país. Né? Ele inclusive, responsável pelo início dessa educação voltada para o trabalho, essa educação tecnológica, né? Para preparar pessoas para trabalhar nas indústrias e no mercado de trabalho. Diogo Feijó não aguenta muito tempo, né? Existe uma pressão política muito forte, então ele pede para sair, né? Ele diz que está doente, não tem como saber se é verdade. Ele assume uma doença, um problema de enfermidade, e não pode continuar no governo por conta disso. É substituído, né, por um general, como a gente já falou lá atrás, o que acelera aí o combate e consegue sufocar algumas dessas revoltas. Porém, a mais importante daquele momento, a Farroupilha, só consegue ser controlada quando é dado o golpe da maioridade. E aí eles antecipam a maioridade de Dom Pedro II para 14 anos. Então, aos 14 anos, Dom Pedro II ascende ao trono, dá as ordens lá para a Guarda Nacional e com toda a força para cima do movimento da Farroupilha, consegue controlar ali no momento e depois entram num acordo. E aí a gente pode dizer, começar a analisar de fato esse início do governo de Dom Pedro II. A primeira década do governo de Dom Pedro II inteira, ela vai ser marcada, de 1940 a 1950, nessa primeira década, ela vai ser marcada pela validação do poder. Ele está mostrando o valor dele como um representante público, né, como um rei, como o rei, o imperador do Brasil naquele momento. O governo dele ele é colocado muito diferente do governo de Dom Pedro I e do próprio avô dele, Dom João VI, quando estava no Brasil, justamente porque ele foge totalmente daquele padrão de interesses portugueses, que era característica do governo dos outros dois, e ele, de fato, começa um governo liberal pensando realmente na estrutura do Brasil, pensando no povo brasileiro. Então ele tem uma pegada nacionalista no governo de Dom Pedro II, que não existia nos outros dois governos, de Dom Pedro I e Dom João VI. E é por isso que ele é tão abraçado pelo público inicialmente. A partir daí, né, o governo entra num período de ascensão, o Império Brasileiro começa a entrar num período de ascensão, se torna uma potência muito forte, influente, fora da América, inclusive. Mas vamos falar das relações políticas que foram bem balanceadas aí. Nós temos pelo menos uns 3 problemas políticos em relações internacionais que foram muito marcantes para o Brasil. Né? Teve a questão Christie contra a Inglaterra e teve a questão da guerra da Bacia Platina, da questão platina entre a Associação de Uruguai e Argentina contra o Brasil. Mas o mais importante foi a guerra contra o Paraguai. A guerra contra o Paraguai se arrastou por muito tempo e trouxe muitos problemas para o Brasil. O Brasil precisou investir muito dinheiro na guerra contra o Paraguai. Essa guerra vai da década de 50 até metade da década de 60, 1850 até 1860, metade ali da década.
E é caracterizado justamente pelo povo começar a se inquietar com o governo de Dom Pedro II, porque poderia ter finalizado a guerra antes, poderia ter economizado dinheiro, isso não aconteceu. O Brasil vence a guerra, né, e acaba com essa ameaça da potência do Paraguai naquele momento, mas foi prejudicial para o Brasil. A consequência da guerra do Paraguai para o Brasil foi uma consequência, na maioria dos pontos, negativa, porque fez levantar uma parte da população contra o Brasil, porque as indenizações dos homens que foram para a guerra não chegavam. As famílias dos homens que morreram na guerra também não receberam essa indenização, então tinha uma revolta dobrada aí, a revolta de quem perdeu um familiar na guerra e a revolta de quem estava passando fome. O Brasil passa agora por uma crise financeira, onde os alimentos estão ficando caros, mas as pessoas não estão recebendo suas indenizações, então essas pessoas não tinham como comer. Tem outro ponto a ser levado em consideração aí. Os escravos, os negros que foram para a guerra, acabaram virando amigos dos homens. A sociedade brasileira não se envolvia em questões políticas, em discussões políticas, principalmente na discussão sobre o tratamento dos escravos, mas agora começou a se envolver, porque agora eles se aproximaram, né? Os homens ficaram amigos, os negros, africanos negros que estavam escravizados aqui, salvaram a vida de alguns homens e vice-versa, então eles voltaram com um laço muito mais próximo, e isso fez o povo entrar aí nas campanhas, nas discussões, nas ruas, contra a escravidão no Brasil. Por falar nisso, né, a escravidão, essa relação de escravidão no Brasil, ela é bem conturbada, isso obviamente desde antes do governo de Dom Pedro II, mas durante o governo de Dom Pedro, como eu já falei, existiu muita discussão em cima da questão escrava. Em alguns estados se discutia a quantidade de escravos, que era muito maior que a quantidade de elite de pessoas brancas. Em outros estados se discutia ainda o quanto isso deixava a aparência da população brasileira, isso é bem preconceituoso, deixava a aparência da população brasileira pobre. Então eles queriam que diminuísse a quantidade de escravos para esbranquiçar ou branquear a cara da sociedade brasileira. Existiam várias pressões internacionais, externas, né, para que o Brasil acabasse com isso. Então o Brasil foi lançando, o governo, né, Dom Pedro II foi lançando mecanismos de ir diminuindo. Já desde a década de 30, em 35 já tem os primeiros acordos de parar o tráfico, né, parar de traficar escravos de lá da África para o Brasil. Acaba lá em 1838, mas o tráfico interno continua, o uso da mão de obra escrava continua, e isso vai até 1888, que é quando a Princesa Isabel assina a Lei Áurea. A Lei Áurea, né, o ápice, né, da liberdade da escravidão aqui no Brasil, faz parte de um conjunto de decisões que foram sendo tomadas ali a partir de 1880. 1881, o primeiro bloco dessas decisões, ele é lançado. Seria uma reforma financeira e uma reforma agrária. Por quê? Porque o povo não aguentava mais gastar tanto dinheiro e não ter dinheiro para comprar os seus bens básicos, alimentação, roupa, coisas básicas que a gente usa de uma forma básica. As pessoas não tinham dinheiro. Então, o Visconde de Ouro Preto, né, representando o governo, ele lança uma reforma, sendo que essa reforma, ela traz certas facilidades para o povo, ela dá muito poder para as províncias, que a gente chama de estados hoje, né, os governos estaduais, só que ela feria os interesses dos latifundiários. E aí esses latifundiários, os donos grandes de terra, começam a retirar o apoio que eles davam ao governo de Dom Pedro. Começamos aqui a falar da derrocada de Dom Pedro. Dom Pedro já tinha o povo, a ideia do povo contra ele por causa da Guerra do Paraguai. Dom Pedro perdeu o apoio da igreja lá na década de 1860 a 1870 por causa dessas relações conturbadas entre o Estado e a igreja na administração pública. Agora perdeu o apoio dos latifundiários por causa da reforma agrária proposta pelo Visconde de Ouro Preto. Então, todas as bases de apoio do governo, elas foram desaparecendo por causa de processos relacionados à crise que o Brasil estava passando. E é assim que a gente encontra um governo já enfraquecido na década de 1880 e que vai sofrer esse golpe lá em 1889, que põe fim ao governo de Dom Pedro II e faz o Brasil entrar numa nova era administrativa. A gente não falou sobre isso ainda, esse vai ser um dos nossos próximos conteúdos. Então, só vamos entender aqui, lá em 1840 começa o governo de Dom Pedro,
E em 1800, do Pedro II, em 1889, acaba com o golpe da espada. Gente, eu vou relembrar vocês. Isso foi só uma repassada básica das principais ideias. Vocês precisam ler essas ideias que eu citei aqui de uma forma mais aprofundada, relembrar aquilo que a gente já estudou, se preparar para a avaliação de vocês. Nossa aula vai ficar por aqui. Uma boa avaliação para vocês agora na próxima semana e até nossa próxima aula. Tchau!